Olá! Hoje nós vamos falar sobre Ezequiel 37, que vai contar sobre a visão de um vale de ossos secos. E começa dizendo da seguinte forma: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. A primeira coisa que se observa neste capítulo é que antes sempre Ezequiel contava assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize. E aqui, dessa vez, não veio nenhuma palavra do Senhor a Ezequiel. Pelo contrário, a própria mão do Senhor veio sobre Ezequiel e pegou o seu espírito e o levou. O Senhor trata de forma diferente, porque ele quer mostrar algo que vai trazer um novo sentido a Israel. E ele quer mostrar a diferença do que ele vai ver e o que vai significar, o que ele vai ver na vida de Israel. E diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. O segundo fato que é diferente aqui é que Deus, ele tem um diálogo com Ezequiel. Ele questiona Ezequiel sobre o que ele vê e qual que é a opinião dele. E da mesma forma, Ezequiel tem uma oportunidade de expor. E aqui Ezequiel mostra que ele, vendo aqueles ossos secos, ele tinha plena consciência de que seria impossível aqueles ossos voltarem à vida. Mas se Deus quisesse, eles voltariam por milagre, porque quem faria com que esses ossos secos voltassem à vida seria Deus, seria uma ação divina. E para alguns teólogos, esses ossos secos, eles significavam a esperança do povo de Israel, que já estava desfalecida. Ele mostra que Israel já estava com uma fé rasa, uma fé que não tinha muito entendimento do tamanho da promessa que o Senhor Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Porque a maioria do povo de Israel, eles tinham noção dessa promessa, porque eles ouviram o seu avô contar, o seu pai contar e até às vezes o próprio irmão mais velho. Mas eles eram uma esperança de uma promessa em que eles apenas ouviram, mas não entendiam muito bem. E o capítulo continua dizendo: dize-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Porque aqui, nessa narrativa, mostra que Deus é capaz de realizar o que quer que seja, o que ele se propõe a fazer. Ele é Deus e o impensável e o impossível, o improvável, ele se torna possível
possibilitado a vir à existência. E um exemplo disso está em Lucas 18, 27, que diz: as coisas que são impossíveis para o homem, essas são possíveis para Deus. Mas aqui também há uma terceira diferença que a gente observa, em que nessa parte o Senhor fala: ouvi a palavra do Senhor. O Senhor já não está falando aqui apenas a Ezequiel. O Senhor está dando a sua palavra aos ossos, aqueles que estão à sua frente. E farei entrar o Espírito em vós e vivereis, significa que pela palavra do Senhor tudo se faz. Mas pelo Espírito do Senhor tudo torna a viver. Então, essa é o terceiro ponto que se observa. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filhos do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aqui primeiro houve a palavra, quer dizer, o Senhor fez carne e trouxe a carne, aqueles ossos que estavam ali mortos, porque o Senhor formou tudo pela palavra, e ali ele estava reformando os ossos em homens através da sua palavra. E quando o Senhor manda que venha o Espírito dos quatro cantos e traga vida àqueles ossos, significa que o sopro, ele faz referência ao Espírito Santo, que é ele que traz a presença do sopro divino, do sopro de vida à existência do ser humano, assim como foi com Adão. Uma pessoa que nasce de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, como mostra Gênesis 2:7, quando o Senhor criou o homem, porque ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor, quando ele disse façamos, significa porque o Senhor deu a palavra e o Senhor fez a obra. E o Espírito Santo é quem trouxe a vida que fez com que aqueles ossos, eles revivessem. Porque senão seriam apenas corpos andando. E ali não, se tornam corpos com vida. E a vida dada, o sopro de vida pelo Espírito Santo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aqui Deus traz o renovo da promessa de que o povo de Israel experimentariam um renascimento nacional. Que o povo de Israel, eles seriam novamente reajuntados de quaisquer lugares, quaisquer nações, as quais eles haviam sido espalhados. Deus os faria ajuntar em um povo só. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O Senhor promete fazer com Israel, veja a promessa que Deus fez para os seus antepassados, que essa promessa ela seja cumprida, porque a aliança que Deus fez com Abraão, ela é uma aliança imutável, ela jamais
deixará de existir. Porque o Senhor não volta atrás na palavra que Ele dá. Então o Senhor fala sobre a reunião de Judá e de Israel. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, aqui já não há mais a visão. Aqui o Senhor já está dando uma palavra a Ezequiel, para que ele transmita ao povo uma mensagem através de uma ação que ele vai fazer. Filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve para José, pedaço de madeira de Efraim e toda a casa de Israel e seus companheiros. Então, na verdade, o Senhor está mandando pegar 3 pedaços de madeira. Um para a casa de Judá e os filhos de Israel, que são seus companheiros. Outro pedaço de madeira que é para José, e esse pedaço de madeira ele será entregue a Efraim, que é toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajuntai-vos uns aos outros, fazendo um só pedaço, para que se torne apenas um em tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás assim: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei-os ao pedaços de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Com esta ilustração, Deus mostra que como os pedaços de madeira escrito estão reunidos na mão de Ezequiel e formando assim um só pedaço de madeira, assim se cumprirá o que foi dito pelo Senhor. Deus tomará os filhos de Israel de entre as nações para as quais eles foram espalhados e fará com que eles se congreguem de todas as partes e os levará para a sua própria terra. Eles farão uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Não será mais Judá e Israel, será apenas um Israel de Deus. Nunca mais, aí o Senhor continua, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das outras transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, quer dizer, dos seus afastamentos de Deus, em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela, eles, seus filhos e os filhos dos seus filhos, para todo sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz e será perpétua. Estabelecê-los-ei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio dele. Aqui diz que eles estarão para sempre debaixo do reinado de Davi. Por quê? Porque nós veremos futuramente, mas lá na parte que é conhecida como Novo Testamento, que Jesus, o Deus que se tornará homem, que vier a este mundo,
ele vem da descendência de Davi. E ele vem com o propósito de manter Israel unido para o Senhor, de manter Israel purificada. Israel, uma nação santificada que herdará a terra, porque essa nação, ela vai levantar um santuário para que o nome de Deus seja glorificado. O povo que é a menina dos olhos de Deus. Eu aguardo vocês para a próxima live, quando nós abordaremos o capítulo 38, que fala uma profecia contra Gog.